Eu sou Andréa Flores e hoje nós vamos falar de dosimetria da pena, ou chamada de aplicação da pena, fixação da pena, que tem um capítulo específico no Código Penal. Se nós observarmos, são vários artigos que tratam desse assunto, mas ainda é insuficiente, porque fica à margem tanto da doutrina quanto da jurisprudência se aprofundar neste assunto. E esse assunto, ele está presente em toda sentença condenatória, porque ele traz quais são os passos que o magistrado deve dar ao dosar uma pena, ao fixar uma eventual pena de multa, ao se manifestar sobre qual o regime inicial de cumprimento da pena, benefícios como restritivas de direito e sursi. Então, tudo aquilo que a gente precisa encontrar numa sentença condenatória vai estar aqui com aquelas regras, não só previstas em lei, mas também a gente vai ver que nesse assunto nós temos várias súmulas que nos auxiliam e nos guiam. Bom, nós vamos começar falando da aplicação da pena privativa de liberdade e do chamado sistema trifásico. Esse sistema trifásico, ele, como o nome diz, tem 3 fases. Primeiro, nós temos a chamada primeira fase, que traz as circunstâncias judiciais. O nome já diz, judiciais, porque ficam à margem do juiz. É o juiz que, olhando o artigo 59, manuseando esse artigo 59, vai ponderar as circunstâncias, as antecedentes, culpabilidade do agente. Aqui, o resultado dessa primeira fase vai nos dar o que chamamos de pena base. Então, atenção! Pena base não se confunde com pena abstrata, com pena cominada. Aquilo que a gente encontra, por exemplo, no homicídio, com pena de 6 a 20 anos, é a pena cominada pelo legislador, é a pena abstrata. Pena base é o resultado da primeira fase da dosimetria da pena. Quando o juiz, olhando para essas circunstâncias judiciais, fixa uma pena, por exemplo, inicial de 7 anos, essa é a pena base, que vai servir de base para as outras fases. A segunda fase são as circunstâncias legais agravantes e atenuantes. Nessa segunda fase, que a gente vai chamar de pena provisória, o legislador necessariamente vai considerar aquele rol taxativo das agravantes e o rol exemplificativo das circunstâncias atenuantes. Nós temos, então, 4 artigos no Código Penal. Artigo 61, 62 para as agravantes, artigo 65 e 66 para as atenuantes. Mas nada impede que, em crimes previstos em leis especiais, a gente também se depare com agravantes e atenuantes em seus próprios dispositivos legais. A terceira fase é a aplicação das causas de aumento e causas de diminuição de pena. Essas, a gente não tem como citar um ou outro artigo, porque elas podem ser encontradas em todo o ordenamento jurídico, tanto na parte geral como na parte especial, causas de aumento previstas em leis especiais para os crimes de leis especiais, assim como causas de aumento de leis especiais que podem incidir em crimes previstos no próprio Código Penal. O resultado dessa terceira fase vai nos dar aquilo que nós chamamos de pena definitiva. Agora, então, a gente vai passar a conhecer cada uma dessas fases de forma mais especificada. As circunstâncias judiciais do artigo 59, elas se dividem em 8. Nós vamos ver essas primeiras e no próximo slide a gente continua falando delas. A primeira é a chamada culpabilidade. A culpabilidade, na verdade, ela está por todo o ordenamento jurídico e ela está relacionada a tudo aquilo que a gente faz na dosimetria da pena. Então, culpabilidade não se limita a essa palavrinha do artigo 59. Eu tenho culpabilidade nas agravantes e atenuantes, eu tenho análise de culpabilidade também nas causas de aumento e diminuição, eu tenho análise de culpabilidade até nas qualificadoras e privilegiadoras. Culpabilidade aqui é a análise que o juiz vai fazer daquela maior ou menor exigibilidade de conduta diversa. Vamos imaginar que a gente esteja falando de um crime de maus tratos. Como nós reagiríamos se soubéssemos que quem praticou esses maus tratos foi uma psicóloga? Praticou com relação ao seu filho, mas ela é psicóloga. Dela, nós esperaríamos uma conduta diferente. Vamos imaginar que a gente tome conhecimento de um crime contra o patrimônio, um delito de furto ou de roubo. E aí a gente vem tomar conhecimento que o autor desse delito é um universitário de classe média. Isso vai nos causar um espanto,
porque ele não tinha a mesma necessidade que um desempregado tem ou uma pessoa que não conseguiu se colocar na sociedade com relação a esses crimes patrimoniais. Então aqui, essa análise que a gente faz de maior ou de menor reprovação é o que a gente vai falar de culpabilidade. A segunda são os antecedentes. Até um tempo atrás, eu precisaria dizer que a aplicação dos antecedentes era diversa na doutrina e na jurisprudência. Que uns entendiam como os antecedentes aquelas passagens pela polícia, inquéritos e processos criminais em andamento. Contudo, hoje, de acordo com a súmula 444 do STJ, a gente não pode considerar para efeitos de antecedentes, de maus antecedentes, inquéritos e processos em andamento. Então, significa que para eu reconhecer os antecedentes, eu tenho que estar amparada pelo chamado princípio da presunção de inocência. Eu só posso considerar como maus antecedentes aquilo que já foi objeto de uma sentença, de um processo que transitou em julgado. Então, a gente vai ver que num determinado momento, o conceito de antecedentes, ele acaba se confundindo com o conceito de reincidência. Assim, hoje, se eu olhar para trás da data do crime e encontrar uma única sentença transitada em julgado, eu vou levá-la em consideração para a reincidência, que é mais específica, que é uma circunstância agravante da segunda fase de dosimetria. Em contrapartida, se eu olhar para trás e encontrar duas ou mais, aí sim, aí eu posso tratá-lo como reincidente e tratá-lo também como portador de maus antecedentes. Então, essa súmula, ela mitigou a aplicação dessa circunstância judicial. A terceira é a chamada conduta social. A conduta social, ela, em regra, deve ser analisada em favor do réu, até para que, assim como os antecedentes, ela não venha a ferir o princípio da presunção de inocência. Então, não vale, em razão de nós não podermos levar em consideração inquéritos e ações penais em andamento como maus antecedentes, não é justo que a gente leve isso como sendo uma má conduta social. Portanto, o que a gente vai levar em consideração aqui é aquilo que seja de positivo ao réu. Vamos imaginar que ele comprove que ele é amigo da escola, que ele é voluntário em determinada entidade beneficente. São essas situações que nós vamos considerar para efeito da conduta social. Então, cabe à defesa chamar a atenção do magistrado para esse aspecto positivo do nosso réu. E isso, as testemunhas referenciais podem dizer como ele é como colega de trabalho, como ele é como vizinho. É nesse aspecto e é essa a importância para a fase da dosimetria da pena. A quarta é a personalidade do agente. A personalidade do agente aqui também tem que ser considerada de forma ponderada. A doutrina mais abalizada diz que ela só pode ser levada em consideração pelo juiz quando ele vier pautado num laudo pericial. Então, nós teríamos que ter necessariamente um psicólogo falando dessa personalidade do réu, ou então nós teríamos que ter um psiquiatra testando algum aspecto dessa personalidade. Afinal de contas, o magistrado não tem conhecimento para fazer essa análise. Consequentemente, para que a gente possa ter a personalidade do agente num processo, nós não podemos admitir que o magistrado simplesmente fale em personalidade agressiva porque o crime foi praticado com violência ou grave ameaça, em personalidade gananciosa porque ele praticou um crime patrimonial, em personalidade fria porque ele praticou um crime contra a família. Isso vai ser analisado em outro aspecto. Portanto, a principal conduta da defesa é enxugar e tentar mostrar aqueles aspectos positivos e tomar cuidado para que em eventual recurso de apelação esses excessos cometidos pelo juiz sejam filtrados pelo tribunal. O próximo slide traz as outras 4 circunstâncias judiciais, ainda do 59, os motivos do crime. Aqui é a mola propulsora do agente. Por que ele praticou esse delito? E aí, quando nós falamos de motivo, nós temos aqueles que são considerados sociais, bons motivos, e nós temos aqueles considerados antissociais, que são os maus motivos. Nesse caso, o cuidado maior que nós temos que ter é de filtrar e não deixar que aqui o juiz incorra no odioso bis in idem, que é considerar 2 vezes a mesma circunstância. E digo isso porque naqueles crimes em que a motivação ela é realmente importante, geralmente o
legislador já colocou esse motivo como sendo ou uma causa de aumento, ou uma qualificadora, quiçá uma elementar. Então, nesse caso, não pode o magistrado ele reconhecer num crime que já tem um motivo como elementar, como é, por exemplo, o abandono de recém-nascido, e depois voltar a falar do motivo lá nas circunstâncias judiciais do 59. Também não pode, como por exemplo naqueles crimes em que tem lá a qualificadora da motivação torpe ou fútil, ele levar em consideração como qualificadora e depois também levar em consideração como circunstância judicial desfavorável. Então aqui o maior cuidado é nós enxugarmos e não deixarmos que ocorra o bis in idem. Circunstâncias do crime. As circunstâncias do crime são bastante amplas, porque na verdade aqui a gente vai falar de tudo aquilo que se refere a tempo do crime, lugar do crime, meio e modo de execução do delito, determinadas características que envolvem esse delito, tudo aquilo que circunda o crime. Da mesma forma que nós temos que ter cuidado com motivos do crime para que não ocorra o bis in idem, aqui também. Em alguns delitos, como por exemplo o furto, o repouso noturno é uma causa de aumento. Consequentemente, não pode o legislador considerá-la aqui no momento da avaliação das circunstâncias judiciais, porque seria bis in idem. Da mesma forma, a gente vai ter crimes em que o meio de execução praticado, empregado pelo agente, também é colocado, seja como agravante, seja como causa de aumento qualificadora. Consequentemente, não poderia também ser analisado aqui. Então, neste momento, cumpre a defesa filtrar e verificar se o juiz não está cometendo excessos. A próxima circunstância são as chamadas consequências do crime. O cuidado aqui é que o juiz ele não pode considerar aquilo que é consequência natural do delito. Ele não pode falar que a consequência do crime foi grave no homicídio porque a vítima morreu. Isso é essencial para a existência do homicídio. O que ele pode dizer é que, em razão dessa morte, os filhos ficaram traumatizados porque presenciaram o crime, ou então deixou a mulher grávida e de um filho que sequer vai ter a oportunidade de conhecer o pai. Essas circunstâncias que extrapolam a consequência natural do delito. É isso que pode ser levado em consideração. Então não podemos, por exemplo, num furto, falar que a consequência foi grave porque a vítima ficou sem aquele seu objeto. O que eu posso dizer é quais consequências vieram disso. Se ela foi subtraída em todo o seu salário e ela teve vários problemas naquele mês, de não poder comprar remédio, de não poder pagar seu aluguel, essas são as consequências que podem ser mencionadas pelo juiz ao reconhecer como circunstância judicial. E por fim, o comportamento da vítima. Aqui nós temos uma ciência chamada vitimologia, de tão importante que é isso. E, de novo, naqueles crimes em que esse comportamento da vítima é mais importante, o próprio legislador já pontuou, seja como causa de diminuição, seja como privilegiadora, seja como elementar. Então, vamos pegar o homicídio. Lá nós temos uma causa de diminuição, que é erroneamente chamado de homicídio privilegiado, aquela situação de o agente ter matado logo após injusta provocação da vítima. Então, eu não posso analisar aqui, porque já está lá como causa de diminuição. Só para vocês terem uma ideia, no delito de injúria, cabe até mesmo perdão judicial se a injúria foi retorcida, ou seja, um xingou, o outro foi lá e xingou também. Então, aqui é quando não tiver sido contemplado pelo legislador na parte especial. A doutrina normalmente traz como exemplo naqueles crimes sexuais. Vamos imaginar 2 estupros. Num estupro, a moça conhece o rapaz num baile funk e resolve sair da festa com ele, entrando em seu carro e dirigindo-se até um motel. Ao chegar no motel, depois de trocarem carícias, ela diz que não quer mais continuar, que não quer manter com ele conjunção carnal. Ele, irado, mantém conjunção carnal à força. É estupro? É, porque ela tem até o último momento a sua liberdade sexual. Contudo, nós não podemos tratar este caso da mesma forma de uma moça que, voltando da escola, é arrastada à força até um matagal e, com uma arma apontada à sua cabeça, acaba sofrendo a violência sexual. Os dois são tipificados no mesmo artigo. Os dois têm pena abstrata idênticas, mas são situações diferentes, em virtude do comportamento da vítima. Então, normalmente, essa circunstância judicial, ela vem em favor do réu, para mostrar que a vítima também teve a sua parte.